Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Breno César e eu, junto do meu colega William, vamos apresentar aqui o trabalho de literatura, que está sendo baseado no livro O Tronco do Ipê, de José de Alencar. A gente vai elucidar o livro por si só, também vamos fazer um resumo, a gente também vai selecionar as suas temáticas, entre outros tópicos que vão estar na nossa apresentação. Como vocês podem ver, na parte esquerda está Antônio William, que é o número 7, e na parte direita está eu, Breno César, que é o número 8. Bom, meu nome é Antônio William e agora eu falarei brevemente sobre a história de vida de José de Alencar. A sua vida pode ser dividida em 3 tópicos: juventude, carreira de escritor e carreira política. José Martiniano de Alencar Júnior nasceu em Messejana, no Ceará, em 1º de maio de 1829. Era filho de José Martiniano de Alencar e Ana Josefina. Aos 10 anos, José de Alencar ingressou no Colégio de Instrução Elementar, no Rio de Janeiro, e mais tarde, com 14 anos, foi para São Paulo, onde terminou o secundário e ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Em 1844, ao se deparar com o sucesso do livro A Moreninha, decidiu ser escritor de romances. Anos depois, Alencar publicaria algumas obras por meio do Diário do Rio, no qual era gerente e redator-chefe. A partir de 1858, José iniciou uma carreira política, a qual durou 19 anos. E no dia 12 de dezembro de 1877, aos 48 anos, José de Alencar morreu por tuberculose. Oi, eu vim fazer aqui um breve resumo do livro. Claro que eu não vou colocar tudo que realmente é no livro, porque seria impossível, e eu vou deixar algumas coisas de fora para poder não dar spoiler. Como vocês podem ver, a gente tem os tópicos: o cenário, personagens principais, o estopim da história, a descoberta e o segredo revelado. Vamos começar ambientando toda essa história, que tem muitas entrelinhas, né? Bom, a história ela tem como cenário a fazenda Nossa Senhora do Boqueirão, que fica na zona da Mata Fluminense. E é interessante saber que um velho tronco de ipê representa a decadência da fazenda, porque naquele período a fazenda estava com problemas econômicos. E esse tronco de ipê ele está ao lado da fazenda desde o início dela. E assim como a fazenda conseguiu a sua ascensão, ela também conseguiu a sua decadência com o tronco do ipê do lado. É interessante saber disso porque é uma das características da história. Bom, próximo à fazenda mora o Negro Benedito, que é a apresentação de um dos primeiros personagens. E ele é uma espécie de feiticeiro que guarda um grande segredo. A gente já pode ver aí que existe um segredo, que existe algo que, bom, vai nos instigar a ler e entender o que realmente está acontecendo. Outro dos personagens é o Mário. E ele é o protagonista. E ele vive junto com Alice, que é o amor da vida dele, nessa mesma fazenda. E existe o Joaquim. E esse Joaquim, ele é o pai da Alice. E aqui que começa a verdadeira tensão na história, que é basicamente o estopim da história. O estopim da história se dá quando o pai de Mário acaba morrendo assassinado. E ninguém sabe quem foi o assassino. Porém, Mário descobre que o pai do amor da vida dele, que é Alice, foi o assassino do seu próprio pai. Então ele fica muito mal com isso, ele fica confuso. Poxa, o amor da vida dele, o pai do amor da vida dele, matou o pai dele. Ele fica em um ódio, toda uma confusão mental que uma análise psicológica de um profissional seria bem interessante para poder se pôr aqui. E o que acontece? Ele tenta o suicídio. Só que quando ele vai tentar o suicídio, quando ele vai cometer o ato, o Benedito, que é aquele que é meio que um feiticeiro, ele aparece. E quando ele aparece, ele fala praticamente a descoberta principal, o segredo, que é que o pai dele não foi morto pelo pai da sua amada, que é Alice, não foi morto por Joaquim, mas o pai dele foi morto. Ele não foi morto necessariamente, ele foi tragado pelas águas, ou seja, pela mãe d'água, que é uma lenda que inclusive existe aqui no Ceará e existe em outros estados do Brasil como um todo. E é uma lenda que basicamente é meio que um ser, uma sereia ou um ser místico das águas que acaba atraindo os homens e os puxa para dentro d'água.
Bom, agora vamos falar das temáticas. Quais são as temáticas principais da história? Como vocês podem ver aí nos tópicos: romance, mistério, crime, sofrimento e suicídio. Romance porque a gente pode ver que existe todo um mar de amor por trás de Alice e Mario, que é o principal casal da história, e é eles quem vão protagonizar muitas das coisas que vão acontecer dentro dela. A gente também consegue ver o mistério, porque existe uma coisa que a gente não sabe e tem sempre um clima de misterioso por trás. Sempre existe uma atmosfera que influencia o leitor a criar teorias. O que realmente aconteceu? Será que foi isso? Será que foi aquilo? Essas pistas aqui não batem? Isso e aquilo. Por isso que tem essa temática do mistério. Crime, porque existe um crime envolvido e esse é o crime de assassinato, crime de homicídio. Homicídio entre aspas, porque homicídio quer dizer um homem que mata outro homem, né? Só que esse homicídio ele vai ser elucidado quando a gente consegue ver lendas urbanas. Como assim lendas urbanas? Eu disse que o homicídio ele não é bem um homicídio porque na verdade quem matou, ou melhor, entre aspas, escondeu o pai de Mario quando ele acabou desaparecendo foi a Mãe d'Água, que é uma lenda urbana. E é uma lenda urbana muito conhecida pelos estados aqui do Nordeste, inclusive. E as últimas temáticas que eu posso dizer, eu juntei as duas, mas são duas temáticas diferentes. Porém, eu juntei as duas por conta do contexto do livro, que é o sofrimento e o suicídio. O sofrimento porque Mario ficou muito mal quando ele perdeu o pai dele e quando ele descobriu que Joaquim foi, entre aspas, o assassino do pai dele. Então ele ficou muito mal por conta disso, ele ficou com muito sofrimento. E esse sofrimento que levou ao suicídio. A tentativa, no caso, não especificamente ao suicídio, mas a tentativa do suicídio. E acabou que, felizmente, ele não conseguiu fazer esse suicídio, não saiu como planejado, e a história se desenrolou. O livro possui uma capa com algumas cores, sendo elas amarelo, branco e preto, e há bem no seu centro um grande tronco. Ele pertence à editora Armazém da Cultura, tem um total de 40 páginas juntamente com ilustrações. Foi reescrito por Aribaldo Viana e ilustrado por Hudson Duarte, e a sua faixa etária está entre os 12 a 14 anos. Bom, agora eu darei um exemplo de introdução de uma redação utilizando a temática suicídio, presente na obra O Tronco do Ipê. Considerando claro que o tema da redação seja, por exemplo, saúde mental. A obra O Tronco do Ipê, do ilustre escritor José de Alencar, trata de várias temáticas, e dentre elas o suicídio, que se manifesta nas ações de Mara após saber que sua amada, Alice, é filha do possível homem que arrancou a vida de seu pai. Assim como retratado nessa obra, o meio social nos revela pessoas que chegaram a essa condição devido a decepções amorosas amargas, como também por causa de outros fatores que desencadearam fortes emoções. Assim, o cuidado com a saúde mental e com os próprios sentimentos se faz necessário e de grande importância. Como consideração final, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estudar esse livro, porque é um livro realmente muito interessante, que eu vi um resumo sobre ele, e realmente achei toda a questão da história por trás, das temáticas, muito interessantes e realistas, embora usem lendas urbanas para poder falar sobre isso. E eu acho que essa valorização do folclore brasileiro foi algo essencial, porque, tipo assim, eu não tinha visto nenhuma obra que falasse da Mãe d'Água anteriormente. Essa é a primeira obra que eu vejo falar desse personagem do folclore que, pelo que eu vejo nas obras brasileiras, é meio que esquecido. Então isso me trouxe muito interesse e me deixou ainda mais empolgado para saber o que ia acontecer no livro. E, enfim, basicamente é isso. Olha, eu gostei bastante da realização desse trabalho. Com certeza, eu tenho 100% de certeza que depois dessa experiência eu me tornei alguém, digamos que melhor, no sentido de ter obtido mais conhecimento de mundo, mais experiência e etc. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de realizar esse trabalho e no mais é isso.